Essa é a lista do inferno, dos que vão para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, se você está praticando algum ato pecaminoso, ao qual está nessa lista, se arrependa hoje dos seus pecados antes que seja tarde demais. Porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Até aqui. Então aqui está bem claro para nós. O pecado impede o homem de se chegar a Deus. Mas o pecado ajuda, leva, carrega, conduz o homem ao inferno, ao Hades. Então Deus ama você. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus ordena que ele venha se arrepender dos seus pecados, dos seus atos pecaminosos. Então essa vida suja, imunda, nojenta, emporcalhada e corrupta, a qual os homens estão levando neste mundo, está conduzindo eles ao inferno. Então o pecado castiga os homens, o pecado escraviza os homens. Então as coisas estão acontecendo no mundo e os homens ainda continuam dormindo espiritualmente. Os homens estão mortos espiritualmente. Olha, o feminicídio tem crescido, se multiplicado. Pais matando filhos, filhos matando pais. O roubo, ladrões têm invadido casas, motoqueiros, ladrões que estão em motos, estão roubando cada dia mais. Ou seja, o mal está crescendo, o mal está se multiplicando, aumentando, crescendo, progredindo. E os homens não querem ver. Por quê? Porque a ignorância tem cegado os homens. Os homens não conseguem ver a misericórdia, a graça e o amor de Deus Pai para com suas vidas, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então o diabo, Satanás, ele odeia vocês, sim, porque a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, Satanás, odeia você. O diabo quer acabar com você. Ele quer destruir você. Como? Com as coisas pecaminosas e prazerosas ao qual está neste mundo corrompido pelo pecado. Então se arrependa hoje. Ainda há tempo. Deixe o seu adultério, fornicação, prostituição, pornografia, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia, estupro, idolatria, incredulidade, vícios, drogas, mentira, fofoca, traição, inveja, ciúme, falsidade, orgulho, religiões, seitas,
satanismo, ocultismo, espiritismo, bruxaria, feitiçaria, latrocínio, homicídio e feminicídio. Então deixa essas obras pecaminosas. Sexo anal é pecado. É pecado. Se você está no vício da bebida alcoólica, deixe hoje a bebida alcoólica. A pessoa que está na prática da bebida alcoólica, ela é uma idólatra. Por quê? Porque ela depende da bebida alcoólica, do álcool, para se alegrar, para viver nesse mundo corrompido pelo pecado. Então deixe a idolatria. Deixe Deus, pelo seu Espírito Santo, entrar em sua vida. E com isso você terá força para lutar contra esse vício pecaminoso e imundo que está destruindo você. Olha para o jornal Guerras. Estados Unidos, Israel estão lutando, guerreando contra o Irã. Então a guerra está crescendo. Falta pouco para a terceira guerra mundial. Então esteja preparado. Então deixa essa vida ruim que você está levando. Você se acomodou com os padrões deste mundo. Trabalho, casa, trabalho, escola, igreja. Mas a sua vida espiritual está morta. Você está morto espiritualmente. Acorde e desperte para Deus. A pessoa que está viva para Deus, ela tem nojo do pecado, não da pessoa, mas da prática pecaminosa. Por exemplo, o adultério é pecado nojento diante de Deus. Traição, relação extraconjugal fora do casamento é pecado. Homem, macho com homem, homem com homem, homossexualismo é pecado. Homem com homem é pecado. Deus criou homem, macho e mulher, fêmea, para que ambos venham se unir pelo vínculo do casamento. E assim eles venham ter uma família, construir uma família, ter filhos e serem felizes, porque Deus abençoa homem e mulher que se casam. Deus abençoa. Mas a pessoa está na fornicação. Pessoas não casadas que estão vivendo juntas, estão tendo e mantendo uma relação sexual. É pecado, é porneia, é fornicação. Pecado, Deus não aceita. Então, deixe esse homem que não é seu esposo, essa mulher que não é sua esposa, deixe hoje. Se você ama ele, se você ama ela, se casem na igreja e no cartório perante os homens, na igreja perante Deus. Então o casamento é bênção, ele é de Deus. Casamento não é do diabo, o diabo quer destruir você. Então, para você que deseja uma mulher, um homem, se casar, coloque na mão de Deus e diz: seja feita a tua vontade. O que acontece, o que tem acontecido, é que os homens têm feito, têm planejado coisas em sua vida sem a vontade de Deus. A nossa vontade é amar. Homens conhece uma mulher que não é de Deus, a vida dele vira um inferno. Por quê? Porque ele tomou as suas próprias decisões e não a decisão de Deus, a vontade de Deus para a sua vida.
Então os homens estão morrendo e indo para o inferno, porque eles estão vivendo nessa lista, na lista dos que vão para o inferno. Então sai dessa lista. Deus é amor? Sim, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Ou seja, quando alguém comete algum ato errado, faz coisa errada aqui na terra, ele é preso pela polícia e levado para a cadeia, prisão. No mundo espiritual não é diferente. Também existe uma cadeia, uma prisão. E essa prisão e essa cadeia se chama inferno. Quem criou o inferno? Deus. Deus criou o inferno. Deus construiu o inferno. Sim, mas não para você, não para mim, não para nós. Mas Deus construiu uma prisão para o diabo e seus anjos, ou seja, demônios. Porém, se você se comportar, se você viver neste mundo como demônios, ou seja, fazendo somente o mal diante de Deus, você também irá para essa prisão chamada inferno, Hades. Então, se arrependa dos seus pecados. O que acontece é que os homens hoje não aceitam correção, não aceitam conselho, não aceitam ser doutrinados, serem doutrinados. Os homens não querem sair da sua ignorância. E com isso o inferno está cheio de pessoas pecaminosas, pecadoras. Então, para você que está vivo ainda há chance, a solução. O Pai que ama, Ele cuida. As palavras de Deus, a Bíblia, não é para condenar você, e sim para libertar você. Porque o Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 32, olha só o que Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Do pecado, da morte, do inferno eterno, do Hades. Então Deus te ama tanto, olha só. O Evangelho, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Olha só, é uma carta de amor, porém os homens estão rejeitando, estão ignorando o amor de Deus para com suas vidas. Olha só, porque Deus amou o mundo, ou seja, o mundo de pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno, para o Hades, mas tenha a vida eterna. Deus te ama. Deus já demonstrou seu amor, porém você, devido à sua ignorância, tem rejeitado, ignorado, não querendo aceitar a sua misericórdia, a sua graça e o seu grande amor para com sua vida, para conosco, que seja seu Filho, que seja seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. Então Jesus é o amor de Deus. Jesus é o perdão de Deus. Em Jesus você tem perdão de Deus.
Então, quando Jesus estava naquela cruz, era o perdão de Deus para com sua vida. Então, o Evangelho, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 41, diz assim, Jesus, olha só, Mateus 25, 41, olha só, Jesus. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno foi construído por Deus, não para você, mas para o diabo, Satanás e seus anjos, a saber, demônios, espíritos malignos, sujos e imundos, que odeiam você. Então saia dessa lista dos que vão para o inferno. Não é brincadeira. Deus está falando, alertando, exortando, porém os homens não querem. Os homens estão com seus ouvidos tapados. Não querem escutar a palavra de Deus. Os homens querem prosperidade, cura, bênção, vida boa. Os homens não querem as coisas eternas que são de Deus para suas vidas. É por isso que o mundo está indo de mal a pior, porque os homens não querem Deus. E com isso o diabo, Satanás e seus anjos, demônios, estão fazendo a festa nesse mundo, em sua vida. Então se liberte hoje, venha para Jesus. Jesus tem poder, tem todo o poder para libertar você, para transformar você, para perdoar você e para salvar você. Mesmo que alma. Então, venham para Jesus. Venham. Venham para Jesus. Não percam tempo. Você está vivo ainda, assim como eu? É pela misericórdia de Deus. Então, a palavra pecado no grego é hamartia, significa errar o alvo. Em outras palavras, a pessoa que está na prática do pecado em sua vida, a qual está nessa lista, ela está seguindo o caminho errado, fazendo coisas erradas, tomando decisões erradas em sua vida. Então você deve sair dessa lista hoje, porque o dia que as carcaças morrer, pó barro, que casa, que é a morada e a habitação da alma, quando ela vier a morrer através de um aneurisma, derrame, AVC, infarto, parada cardíaca, tumor, câncer, leucemia, tiros, facadas, choques elétricos, aficamentos, quedas, pestes, doenças, essas coisas matam apenas o corpo, que é boa, e depois ele será velado, e depois ele será enterrado no cemitério, pois depois pode voltar, porque Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito psicomental volte a Deus que o deu. Amém? Lembrando que você não é o corpo é a embalagem, a roupagem da alma. Você é esse aqui, ó, mente, psique, alma, as suas vontades, inteligência, sentimentos, a sua pessoa, o seu eu, existência, consciência, a sua pessoa, o seu eu, esse aqui, ó, mente, psique, alma. E ela tem dois caminhos, final e eterno, após a morte do corpo, para lá,
para lá, para o céu, para um paraíso, ser de Abraão, com Deus Pai, mediante seu Filho Jesus Cristo, ou ele irá para lá, para o inferno, para o Hades, para essa lista dos que vão para o inferno. Estou sabendo hoje. Por quê? Porque a carta aos Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Só se morre uma vez. O corpo. Vindo depois disso o quê? O juízo de Deus para você me que alma. Se é para lá, eternamente, para todos sempre. Então se arrependa dos seus pecados. Em Jesus, você tem segurança, tem a salvação, tem o perdão de Deus Pai. Olha só o que Jesus Cristo fez naquela cruz por você, por mim, pelos homens, pelas almas deste mundo. Então, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8, diz assim. 1 João 3, 8 diz assim. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, naquela cruz, Jesus sabe o que ele fez? Ele desfez, quebrou, despedaçou e aniquilou as obras do diabo Satanás. Então, se você estiver nessa lista, se você estiver no vício, preso na escravidão do pecado, venha para Jesus, porque em Jesus você tem perdão e tem libertação para somente buscar a alma. Amém? Então, não é brincadeira. Deus está falando, o evangelho está aí, acessível a você. O evangelho no grego é evangelho, significa boas novas, boa notícia, boa mensagem, que é a palavra de Deus. Porque ela liberta, ela transforma e ela salva o homem. Então, hoje é a noite de você se libertar dos seus pecados. Então saia dessa lista dos que vão para o inferno. O pecado manda o homem para o inferno, para o Hades, para o tormento eterno. Então, o Evangelho, segundo João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. É por Jesus, meu filho. Não é papa, padre, pastor, pregador, profeta, Maria, santos, religiões, obras. Não. É somente por Jesus. Em Jesus. E por Jesus. Você terá salvação para somente buscar a alma, que nunca irá morrer, irá viver ou irá sofrer eternamente para todo sempre. Então, não se deixe enganar. Afasta-se daquelas pessoas que não querem Deus. Não sigam caminhos de homens. Não sigam religiões. Não sigam seitas.
Somente a palavra de Deus, ela é suficiente para salvar você. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz: se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Então, se aparecer alguém ensinando outra coisa, outro evangelho, quiser somar esta, não é de Deus, é do diabo Satanás. Então a palavra de Deus, ela é única, ela é suficiente, ela é perfeita, ela é sagrada, ela tem condições de salvar você. A palavra de Deus, ela tem condições de salvar você. Então se liberte hoje, saia do pecado, venha para Jesus. Amém? Aí dá tempo. Então, depois da morte física, vem o julgamento de Deus para somente física alma. Se ela irá morar lá para sempre, ou irá para lá, para o inferno, e sofrer eternamente pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Então, se arrependa hoje. Venham para Jesus, busque Ele. Quem morreu sem Jesus, que morreu nessa lista do inferno, não tem como mais voltar a esse mundo para se arrepender. Elas estão lá sofrendo desde o dia em que morreram, desde o dia em que entraram lá, para nunca mais saírem. Mas para você que está me vendo, escutando a palavra de Deus, ainda há chance, solução, perdão, libertação e salvação para sua mente calma. Então se arrependa dos seus pecados, ou seja, deixe de fazer, não cometa esses atos pecaminosos mais em sua vida. A qual está nesta lista, saia dessa lista, da lista dos que vão para o inferno. Então venham para Jesus. Então agora eu irei fazer confissão de fé. Caso você queira aceitar Jesus como seu Salvador e segui-lo e ter vida eterna para somente os que amam, feche os olhos, levante as mãos e repitam comigo, amém? Senhor Jesus, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. E para você que está desviado ou desviada do caminho do Senhor Jesus, volte hoje, volte para o Pai. Faça como filho pródigo. Venha para o Pai, corra para o Pai, busque o Pai, porque o Pai ainda está perto. Então repita comigo. Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Hoje eu volto, eu retorno para a tua casa. Assim como o filho pródigo fez, eu também faço diante de ti. Me receba novamente, Senhor Jesus, que a partir de agora eu irei te servir, Senhor. Que o Senhor é e continuará sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e a família. Então, para você que não queira sair dessa lista do inferno, dos que vão para o inferno, o seu destino já está traçado. Será lá. E lá você irá se lamentar por não ter arrependido dos seus pecados, por não ter saído dessa lista do inferno. Então venha para Jesus, se arrependa hoje, não vá para lá, porque se você ir para lá, nunca mais você irá sair de lá. Você irá se lamentar para todo sempre. Então para você
Mas para você que está viva, ainda há chance. Então não perca a sua oportunidade. Porque se você morrer hoje, se você morrer agora, se você morrer nesse exato momento, para onde irá sua alma? Mesmo que para lá. Então se arrependa hoje. Se arrependa dos seus pecados. E não vá para o inferno. Venha para Jesus. Ainda há tempo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês e família. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.